Algumas pessoas ralam durante anos para construir patrimônio só para estagnar completamente quando estão mais perto do sucesso do que nunca. Não porque param de ganhar dinheiro, não porque o mercado vira contra elas, mas porque atingem uma mudança psicológica que nunca viram chegando. Uma mudança que altera como pensam, como gastam, como investem, sem nem perceberem. E essa mudança acontece em 250 mil reais. Um marco que parece progresso, mas age como uma armadilha para quem não entende o que realmente acontece a seguir. Meu nome é Mauro Calil e passo tempo demais analisando por que algumas pessoas se tornam milionárias, enquanto outras com rendas similares nunca conseguem se livrar da mediocridade financeira. Hoje vamos mergulhar no que chamo de a regra de 250 mil reais. E garanto que parte do que vou te contar vai mudar completamente como você pensa sobre construir riqueza. A maioria das pessoas acredita que construir riqueza é linear, você economiza 10 mil reais, fica 10 mil reais mais rico. Economiza 50 mil reais, fica 50 mil reais mais rico. Matemática simples, certo? Mas é isso que ninguém fala. Existem valores específicos onde tudo muda, onde a psicologia do dinheiro muda tão drasticamente que seu relacionamento inteiro com a riqueza vira de cabeça para baixo. 250 mil reais é um desses valores. E talvez seja o mais perigoso de todos. Antes de mergulharmos no porquê esse número é tão crítico, deixa eu compartilhar algo que pode te surpreender. Segundo dados recentes, o brasileiro médio vai ganhar mais de 2 milhões de reais durante sua vida profissional. Tá? 2 milhões, talvez. Mas, de alguma forma, a maioria das pessoas se aposenta com menos de 100 mil reais em poupança. Para onde vai todo esse dinheiro? Não é só sobre hábitos de consumo ou crashes do mercado. É sobre armadilhas psicológicas que surgem em níveis específicos de patrimônio. Tá? E a maior armadilha de todas acontece bem ali em torno de 250 mil reais. Aqui está, uma questão sobre alcançar $250 milhão em investimentos. É o momento em que a riqueza para de parecer teórica e começa a parecer real. É quando o seu dinheiro começa a se mover mais rápido do que você. Um bom dia de mercado pode te render mais do que seu salário semanal inteiro. Um mês excepcional pode gerar mais renda passiva do que algumas pessoas ganham trabalhando em tempo integral. Mas é aqui que fica perigoso. É também o ponto onde uma decisão errada pode apagar anos de progresso cuidadoso. Pensa assim, quando você tem 5 mil reais investidos, uma perda de 10% significa perder 500 reais. Doloroso, claro, mas não muda a sua vida. Quando você tem 250 mil reais investidos, essa mesma perda de 10% te custa 25 mil reais. Isso é mais do que a poupança anual inteira do brasileiro médio. De repente, as apostas não são apenas mais altas, estão em um universo completamente diferente. Mas o perigo real de atingir 250 mil reais não são as perdas potenciais, é algo muito mais sutil e infinitamente mais destrutivo. O que acontece dentro da sua cabeça. Veja, existe esse fenômeno psicológico fascinante que surge nesse nível de riqueza. Eu chamo de a ilusão da chegada. Você começa a ver seu portfólio pular 5 mil reais em um único dia. E, de repente, seu cérebro começa a pregar peças em você. Você começa a pensar que conseguiu, começa a se sentir rico. E esse sentimento perigoso e intoxicante, é onde a jornada de construção de riqueza da maioria das pessoas chega a uma parada brusca. Deixa eu te pintar um cenário de como isso se parece na vida real. Você checa a sua conta de investimentos numa terça-feira de manhã e, bum, você subiu 8 mil reais desde o dia anterior. Seu cérebro imediatamente começa a calcular. 8 mil reais em um dia. Isso é mais do que eu costumava ganhar em um mês no meu primeiro emprego. Claramente estou fazendo algo certo, claramente mereço comemorar. Talvez seja a hora daquelas férias que você vem adiando, talvez devesse finalmente trocar de carro, afinal você é praticamente rico agora, certo? Errado, completamente errado. E é aqui que a regra de 250 mil reais se torna absolutamente implacável. Aqui está o que realmente está acontecendo em 250 mil reais que a maioria das pessoas não percebe. Você não é rico. Você nem está perto de ser rico. O que você é perigoso. Perigoso para si mesmo, perigoso para seu futuro e perigoso para a riqueza que trabalhou tão duro para construir. Você tem dinheiro suficiente para cometer erros realmente caros, mas não tem dinheiro suficiente para se recuperar deles rapidamente. Aqueles 8 mil reais de ganho que mencionei são não realizados, existem apenas no papel, apenas no reino digital da sua corretora. Podem desaparecer amanhã, semana que vem ou mês que vem, tão rápido quanto apareceram. Mas aquelas férias de 10 mil reais que você está considerando, essas são muito reais, muito permanentes e muito capazes de atrasar sua jornada de construção de riqueza em meses ou até anos. Isso é o que chamo de a ilusão perigosa que aparece em 250 mil reais, a ilusão de riqueza antes de você ser realmente rico.
E isso destrói mais futuros financeiros do que crashes do mercado, recessões econômicas e conselhos ruins de investimento combinados, né? Mas espera, fica pior. As armadilhas psicológicas não param em se sentir rico antes de ser rico. Existe outro monstro à espreita na marca de R$ 250 mil. E este é ainda mais destrutivo. Eu chamo de o monstro da superconfiança. E ele se alimenta de algo que os psicólogos chamam de efeito Dunning-Kruger. Funciona assim. Você conseguiu acumular R$ 250 mil através de alguma combinação de economia e investimento e talvez um pouco de sorte no mercado. Seu portfólio cresceu consistentemente por vários anos. Você enfrentou algumas quedas do mercado e saiu por cima. Começa a pensar que entende como essa coisa toda de construir riqueza funciona. Começa a acreditar que é algum tipo de gênio dos investimentos. É quando as pessoas saem completamente dos trilhos. É quando investidores conservadores de fundos de índice de repente acham que podem escolher ações individuais. É quando pessoas começam a mexer com opções, perseguir ações da moda ou jogar dinheiro em negócios especulativos de imóveis. É quando a frase "posso me dar ao luxo de perder isso" se torna a sentença mais cara da língua portuguesa. A ironia cruel é que em R$ 250 mil você finalmente tem dinheiro suficiente para cometer o tipo de erro que pode te atrasar anos. Você pode se dar ao luxo de perder R$ 10 mil numa escolha ruim de ação. Pode se dar ao luxo de apostar R$ 20 mil em criptomoeda. Pode se dar ao luxo de investir R$ 50 mil no restaurante do seu amigo. O problema é que poder se dar ao luxo de perder dinheiro e poder absorver a perda de dinheiro são coisas completamente diferentes. Uma decisão ruim neste nível de riqueza pode deletar de 2 a 5 anos de crescimento composto. Pensa nisso por um momento. 5 anos de economia disciplinada, 5 anos de investimento consistente, 5 anos de gratificação adiada, tudo apagado porque você achou que era mais esperto que o mercado. E olha só, quanto maior sua conta fica, mais confiante você se torna e maiores os erros que está disposto a cometer. É como areia movediça psicológica. Quanto mais você luta, mais fundo afunda. Mas existe ainda outra armadilha esperando em R$ 250 mil. E esta pode ser a assassina mais silenciosa de todas. É o que chamo de a armadilha da comparação. Funciona assim. Você finalmente alcança R$ 250 mil em investimentos e por um breve momento se sente bem-sucedido, realizado. Olha ao redor para seus colegas que ainda vivem de salário em salário e se sente muito bem sobre sua situação financeira, né? Então algo acontece que muda tudo, né? Você conhece alguém num evento de networking que menciona ter R$ 500 mil investidos. De repente, seu R$ 250 mil não parece mais tão impressionante. Então você lê um artigo sobre alguém da sua idade que já bateu R$ 800 mil. Agora você se sente atrasado. Então você tropeça num post de rede social de alguém ostentando um portfólio de R$ 2 milhões e de repente se sente um completo fracasso. É aqui que as pessoas sabotam o próprio progresso tentando alcançar os outros. Abandonam sua abordagem conservadora e constante e começam a perseguir retornos maiores. Aumentam sua tolerância ao risco além de limites racionais. Começam a fazer movimentos desesperados para fechar a lacuna entre onde estão e onde acham que deveriam estar. A armadilha da comparação é particularmente cruel porque nunca acaba. Sempre haverá alguém com mais dinheiro que você, sempre. Até bilionários se comparam a outros bilionários. O momento em que você começa a medir seu sucesso contra os destaques de outra pessoa é o momento em que para de apreciar o quão longe realmente chegou. Mas aqui está o que torna a armadilha da comparação tão insidiosa em R$ 250 mil. Não é só sobre se sentir mal com seu progresso. São os comportamentos financeiros específicos que ela dispara exatamente neste nível de riqueza. Quando você tem R$ 50 mil investidos, se comparar com alguém que tem 1 milhão, não muda realmente sua estratégia, né? Você ainda está focado no básico, ainda economizando o que pode, ainda aprendendo os fundamentos, né? Mas em R$ 250 mil é quando você tem dinheiro suficiente para tomar decisões realmente estúpidas em nome de alcançar os outros. É quando pessoas começam a alavancar seus portfólios. É quando fazem empréstimos com garantia do imóvel para investir na bolsa. É quando se convencem de que assumir dívida para investir é apenas ser estratégico. Afinal, se o mercado retorna 10% e você pode emprestar a 6%, isso é dinheiro de graça, certo? Errado. É assim que você transforma um revés temporário em uma catástrofe permanente. Eu vi pessoas com portfólios sólidos de R$ 250 mil se destruírem completamente tentando acelerar seu cronograma. Vão ver alguém se gabando de fazer 6 dígitos em criptomoeda e decidir que precisam alocar R$ 50 mil em ativos digitais. Vão ouvir sobre alguém dobrando seu dinheiro em imóveis e de repente acham que precisam se tornar proprietários. Vão ler sobre day traders fazendo milhares por semana e decidir que seus fundos de índice chatos não estão cortando mais.
A verdade brutal é que em 250 mil reais você está no ponto mais perigoso de toda a sua jornada de construção de riqueza. Você tem dinheiro suficiente para se machucar, mas não o suficiente para se proteger de suas próprias decisões ruins. Mas vamos falar sobre algo que pode te surpreender. Algo que consultores financeiros e gurus de construção de riqueza raramente mencionam porque não vende cursos ou gera taxas. O verdadeiro segredo sobre atingir 250 mil reais não é sobre o que você deveria começar a fazer diferente, é sobre o que você absolutamente não deve fazer. Aqui está a questão: ninguém te conta, mas quando você cruza o limiar de $250 mil, você não precisa ficar sofisticado, não precisa começar a escolher ações individuais, não precisa diversificar em fundos imobiliários ou commodities ou mercados emergentes internacionais. Não precisa contratar um consultor financeiro que vai te cobrar 1% ao ano para te dizer para fazer exatamente o que você já estava fazendo. O que você precisa é algo que parece quase entediante. Você precisa continuar fazendo exatamente o que te levou a 250 mil reais em primeiro lugar. Mas aqui está por que isso é tão difícil. Continuar fazendo a mesma coisa entediante quando o seu saldo está pulando milhares de reais todo dia, parece que você não está maximizando o seu potencial. Parece que está deixando dinheiro na mesa, né? Seu cérebro começa a jogar esse jogo cruel, onde te mostra todas as oportunidades que você supostamente está perdendo. Olha aquela ação que subiu 300% ano passado. Olha aquele negócio imobiliário que teria dobrado o seu dinheiro. Olha aquela criptomoeda que fez milionários da noite para o dia. Certamente, com sua base de $250 mil, você poderia se dar ao luxo de assumir alguns desses riscos, não? Este é o exato momento onde disciplina se torna mais valiosa que inteligência. É onde a habilidade de ignorar barulho se torna mais importante que a habilidade de analisar oportunidades. É onde entediante se torna lindo, né? Porque aqui está o que realmente acontece quando você permanece entediante em 250 mil reais. Algo mágico ocorre que a maioria das pessoas nunca experimenta porque se sabotam primeiro. Primeiro, seu dinheiro começa a trabalhar mais duro que você. Deixa eu te mostrar uma matemática que vai mudar completamente como você pensa sobre este marco, né? Se você tem 250 mil reais investidos, rendendo 8% ao ano, isso é 20 mil reais em crescimento por ano. 20 mil reais, isso é mais do que algumas pessoas economizam em toda a sua vida. E seu dinheiro está gerando isso todo ano sem você mexer um dedo. Mas fica melhor. Por causa dos juros compostos, esses 20 mil reais em crescimento começam a render seus próprios retornos. No ano que vem, você não está ganhando 8% sobre 250 mil reais. Está ganhando 8% sobre 270 mil reais. No ano seguinte, 8% sobre 290 mil reais. O crescimento começa a fazer bola de neve de formas que vão genuinamente te chocar se você nunca viu acontecer antes. Aqui está a parte que vai explodir sua mente. De 250 mil reais para 500 mil reais, leva cerca de metade do tempo que levou para ir de 0 a 250 mil reais. Lê de novo. O segundo $250 mil vem 2 vezes mais rápido que o primeiro, e o $250 mil, depois disso, ainda mais rápido, né? É por isso que chamo 250 mil reais de o ponto de não retorno. Tá? Não porque você não pode perder dinheiro daqui, mas porque se você conseguir resistir às armadilhas psicológicas neste nível, construir riqueza séria se torna quase inevitável. Seu dinheiro desenvolve um momentum que se torna cada vez mais difícil de parar. Mas existe algo mais que acontece em 250 mil reais que ninguém fala. Algo que não tem nada a ver com juros compostos ou retornos do mercado. Você ganha algo que o dinheiro não pode comprar diretamente, mas a riqueza definitivamente pode fornecer. Você ganha opções. Quando você tem 250 mil reais investidos, você não está mais preso ao seu salário da mesma forma que a maioria das pessoas está. Você não pode se aposentar com isso, obviamente. Mas pode fazer movimentos de carreira que pessoas vivendo de salário em salário simplesmente não podem considerar. Você pode aceitar uma redução temporária de salário para entrar numa startup com participação acionária. Pode negociar mais agressivamente com seu empregador atual, porque sair não é suicídio financeiro. Pode se mudar para melhores oportunidades sem se preocupar com cobrir despesas de mudança. Isso é o que chamo de o poder escondido de 250 mil reais. Não é só sobre o dinheiro em si, é sobre a liberdade que o dinheiro fornece para tomar decisões baseadas em oportunidade em vez de desespero. E essas decisões, esses movimentos de carreira e riscos calculados que se tornam possíveis neste nível de riqueza, frequentemente aceleram seu crescimento de renda muito além do que só seus investimentos poderiam alcançar. Pensa nisso por um segundo. Você passou anos construindo disciplina, aprendendo a viver abaixo de seus meios e investindo consistentemente. Desenvolveu o que a maioria das pessoas nunca desenvolve, a habilidade de adiar gratificação.
Mas agora, ironicamente, essa disciplina se torna mais difícil de manter quando as recompensas ficam maiores. É como aprender a dirigir num Gol e então receber as chaves de uma Ferrari, mesmas habilidades básicas, apostas completamente diferentes. É por isso que tantas pessoas tropeçam bem na marca dos 250 mil reais. Confundem ter opções com ter opções ilimitadas, confundem ser estratégico com ser imprudente. Acham que, porque podem se dar ao luxo de perder 10 mil reais, deveriam estar dispostos a arriscar. Mas aqui está a verdade brutal sobre este nível de riqueza. Cada real que você perde agora te custa aproximadamente R$ 4 em riqueza futura devido aos juros compostos. Aquele erro de 10 mil reais hoje se torna um erro de 40 mil reais em 20 anos. Deixa eu compartilhar algo que pode soar contraintuitivo. O segredo para navegar o limite de 250 mil reais não é aprender novas estratégias, é desaprender a necessidade de ser esperto. Os maiores vencedores neste nível são frequentemente as pessoas mais entediantes, ao lado de quem você nunca gostaria de sentar num jantar. Continuam comprando os mesmos fundos de índice, continuam morando na mesma casa razoável, continuam dirigindo o mesmo carro confiável e continuam fazendo as mesmas coisas entediantes que os trouxeram até aqui. Mas permanecer entediante requer algo que é surpreendentemente difícil quando seu patrimônio líquido está pulando milhares de reais todo mês. Requer ignorar a voz na sua cabeça que diz que você não está maximizando o seu potencial. Requer aceitar que devagar e sempre realmente vence a corrida, mesmo quando a corrida parece que deveria ser mais empolgante a essa altura. Aqui está onde a matemática fica realmente interessante, e isso é algo que vai fundamentalmente mudar como você pensa sobre o marco dos 250 mil reais. A maioria das pessoas pensa em 250 mil reais como sendo um quarto do caminho para 1 milhão. Mas juros compostos não funcionam assim. Em termos de tempo, 250 mil reais é, na verdade, metade do caminho para se tornar um milionário. Deixa eu quebrar isso, porque os números são genuinamente alucinantes. Se você está consistentemente investindo 10 mil reais por ano com 8% de retorno, leva cerca de 13,8 anos para alcançar seus primeiros 250 mil reais. Mas aqui está o pulo do gato, leva aproximadamente o mesmo tempo, outros 13,8 anos, para ir de 250 mil reais para 1 milhão de reais. O mesmo tempo para 3 vezes mais dinheiro. Este é o momento em que juros compostos param de sussurrar e começam a gritar. Seu dinheiro finalmente construiu momentum suficiente para rolar morro abaixo, sem você constantemente empurrando a pedra morro acima. É por isso que Charlie Munger disse: os primeiros 100 mil reais são os mais difíceis. Mas o princípio se aplica ainda mais dramaticamente em 250 mil reais. Mas saber disso cria sua própria armadilha psicológica. Quando você percebe que está no meio do caminho para o status de milionário, pode disparar o que chamo de ansiedade de aceleração. Você começa a pensar que deve haver algo que pode fazer para acelerar o processo. Talvez devesse aumentar sua tolerância ao risco. Talvez devesse começar a escolher ações individuais. Talvez devesse alavancar seu portfólio com algum dinheiro emprestado para realmente turbinar seus retornos. Isso é exatamente pensamento ao contrário. Em 250 mil reais, seu trabalho não é acelerar o processo. Seu trabalho é não estragar tudo. Seu dinheiro alcançou velocidade de escape, está gerando seu próprio momentum. A pior coisa que você pode fazer é interferir com esse momentum ficando criativo. Quero compartilhar algo que a maioria dos consultores financeiros não vai te contar porque não vende seus serviços. A diferença entre pessoas que constroem riqueza duradoura e aquelas que se sabotam neste nível frequentemente se resume a 3 regras simples: não estratégias complicadas, não táticas sofisticadas, não conhecimento privilegiado. 3 regras entediantes e sem glamour que separam milionários de todos os outros. Então, aí está. A regra de 250 mil reais não é sobre o que você deveria fazer quando atinge este marco. É sobre o que você absolutamente não deveria fazer. Permaneça entediante, permaneça disciplinado e deixe os juros compostos fazerem o que fazem de melhor, né? Porque a parte mais difícil não foi chegar a 250 mil reais. A parte mais difícil é não destruir isso no caminho para se tornar um milionário.